Olá pessoal, eu me chamo Bruno Costa, sou psicólogo e analista do comportamento e hoje eu tenho um tema muito importante para discutir com vocês. Terapia ABA, método ABA, não existe. Bom pessoal, já tem bastante tempo que eu queria discutir essa questão do método ABA, da terapia ABA, que aparece muito ali no contexto do tratamento do autismo. Só para contextualizar, eu tenho 20 anos de experiência em análise do comportamento, mestrado e doutorado em análise do comportamento pela PUC de São Paulo, já trabalhei em um dos maiores centros de autismo dos Estados Unidos, sou CEO do Grupo Learning, uma empresa que presta serviços embasados em análise do comportamento para crianças, adolescentes, jovens adultos e suas famílias, não apenas, mas também com quadros de TEA, e me sinto muito confortável para discutir essa questão com vocês. Antes de mais nada, eu quero dizer que o meu objetivo com esse vídeo não é produzir polêmica, não é fazer uma discussão sensacionalista, mas simplesmente transmitir para você, pai, mãe de uma criança com TEA, que tem buscado tratamento para o seu filho, ou mesmo você, profissional ou estudante de psicologia, que tem interesse em análise do comportamento e está se aproximando desse tema, uma perspectiva totalmente técnica sobre o assunto. E por isso que eu fico tão indignado, inconformado, quando eu vejo por aí muitos profissionais de dentro e de fora da análise do comportamento oferecendo serviços no mercado de uma suposta terapia ABA ou método ABA. E isso é um total contrassenso, é tecnicamente errado, não tem cabimento e é um desrespeito com os outros setores da análise do comportamento, como eu vou explicar a seguir. A melhor forma de eu explicar para você porque não faz nenhum sentido falar em método ABA ou terapia ABA de tratamento para autismo é explicar qual é a estrutura da análise do comportamento. A análise do comportamento ela é subdividida em domínios. Então, a gente tem o behaviorismo radical, que é a filosofia que sustenta a prática científica da análise do comportamento. E o analista do comportamento, quando está atuando como um behaviorista radical nesse campo filosófico, teórico, ele está fazendo o quê? Várias discussões sobre qual deveria ser o objeto de estudo da ciência do comportamento, se essa ciência é possível, modelo de causalidade, relações com outros campos do conhecimento, possibilidades e implicações aplicadas desse conhecimento, enfim, estamos aqui no domínio do behaviorismo radical, discutindo questões de cunho teórico e filosófico. Um outro domínio da análise do comportamento é aquele que nós chamamos de análise experimental do comportamento. Aqui, o analista do comportamento está atuando como um cientista, produzindo conhecimento sobre o comportamento humano enquanto seu objeto de estudo. Trata-se do campo da pesquisa básica. O analista do comportamento está interessado em conhecer os princípios, as leis, os processos que regem o comportamento humano. E não existe aqui nenhum interesse ou nenhuma obrigação de construir pontes com a aplicação. É o estudo do objeto de estudo, pelo estudo do objeto de estudo, para conhecer sobre ele o máximo que nós pudermos. Um outro domínio da análise do comportamento, agora sim, é a análise do comportamento aplicada, que vem do inglês Applied Behavior Analysis, ABA. Então, sim, a ABA existe. Ela é parte da análise do comportamento. Mas existe uma questão muito importante aqui. O analista do comportamento que está atuando nesse setor está atuando como um cientista e não como um terapeuta. A análise do comportamento aplicada é o campo da ciência aplicada da análise do comportamento. Portanto, o analista do comportamento está tentando produzir conhecimento que tem alguma utilidade prática, alguma utilidade aplicada para o mundo. Pode ser a melhor maneira de ensinar um atleta a fazer cestas de 3 pontos, a melhor maneira de ensinar uma criança no processo de alfabetização, a melhor maneira de ensinar a determinados repertórios de habilidades sociais para crianças com autismo, enfim. A análise do comportamento aplicada faz pesquisa aplicada em qualquer área de atuação do homem, e não apenas no tratamento de autismo. Sim, é verdade, grande parte do conhecimento que é utilizado em protocolos, em procedimentos, em tratamentos, em terapias que envolvam o tratamento de autismo, é proveniente de pesquisas que vêm da análise aplicada do comportamento. Mas aí é que está o grande erro. Não vem só dela, vem da análise do comportamento inteira. É, para mim, um desrespeito
com todo mundo que trabalha no quesito filosófico, teórico da coisa. É um desrespeito com o profissional que está lá no laboratório, produzindo conhecimento, entendendo como o fenômeno funciona e está informando para todo mundo das outras áreas, dizer que você está fazendo um tratamento baseado em ABA. Seria uma redução de tudo que existe na análise do comportamento, um grande reducionismo e, da minha perspectiva, também um grande desrespeito com os outros setores. Por fim, para não deixar nenhum deles de fora, nós temos o último domínio da análise do comportamento, que nós chamamos de prestação de serviços embasados em análise do comportamento. E aqui sim, estão todas as terapias que existem embasadas em análise do comportamento para o tratamento de autismo e terapias em geral, que não precisam ter nenhuma relação com o tratamento de autismo. E mesmo todas as outras intervenções em análise do comportamento que podem nem ser chamadas de terapia, como no campo da educação, como no campo dos esportes, como no campo jurídico, você vai ver como nas organizações, nessa parte empresarial, você vai ver a análise do comportamento sendo aplicada em diversos setores, não do ponto de vista científico, mas como uma ferramenta, um instrumento de transformação do mundo direto. Então aqui sim você tem as terapias embasadas em análise do comportamento, os serviços embasados em análise do comportamento, e é isso que nós oferecemos aqui no Grupo Learning. Uma série de serviços embasados em análise do comportamento que possuem diferentes finalidades a depender da demanda que nós queremos atender. A partir de todas essas considerações, fica muito fácil perceber o quanto que é tecnicamente errado se falar de um método ABA ou terapia ABA para o tratamento de autismo. Isso é um total contrassenso, isso é um absurdo técnico. ABA é ciência, ABA não é terapia. E, além de tudo, da minha perspectiva, é um total desrespeito com todos os profissionais que estão compondo os demais domínios. A análise do comportamento é uma só. Então, e está todo mundo trabalhando, cada um no seu setor, e às vezes o mesmo profissional em vários desses setores, e eu sou um exemplo disso. Eu fiz pesquisa básica, eu gosto muito de teoria e tenho contribuições teóricas relevantes que vocês vão entrar em contato logo mais. Sou CEO de uma empresa que presta vários serviços embasados em análise do comportamento. Então, fui professor, além de tudo, trabalhei no campo da educação. Então, percebam que olhar só para a pesquisa aplicada e falar de uma terapia que é ABA ou que é embasada em ABA apenas é, no mínimo, um reducionismo e um desrespeito com todos os outros setores. E eu acredito que, ao ouvir tudo isso que eu estou dizendo, talvez alguns colegas da área, alguns analistas do comportamento estejam pensando: mas Bruno, é claro que a gente sabe disso. A gente sabe qual é a estrutura da área. A gente sabe que a análise aplicada do comportamento é ciência e não terapia. Isso não veio da gente. Isso veio do público consumidor. Isso veio do senso comum. Já está estabelecido assim. Não há muito o que fazer. E aqui eu preciso expressar agora a minha opinião. Eu discordo completamente em sermos condescendentes com essas terminologias, em alegar que fazemos método ABA ou terapia ABA por uma questão de compromisso técnico e por uma questão de respeito com os demais domínios. Fui professor de análise do comportamento por muitos anos. Tenho muitas relações e preocupações com a formação do analista do comportamento e também com a conscientização das pessoas sobre o que é análise do comportamento. E aqui eu acredito que nós fazemos um papel muito importante. Quando chega para mim uma família procurando pelo método ABA como um quadro de autismo, a primeira coisa que eu faço é explicar isso que eu estou dizendo para vocês. Olha, método ABA não existe, ABA é o campo da ciência aplicada da análise de comportamento e tudo isso que vocês já me ouviram dizer aqui. E a família entende, não há nenhuma dificuldade nisso. Mas, porém, quando a gente começa a usar esses nomes por aí, inclusive no nosso próprio discurso, inclusive entre a gente, dentro da nossa própria área, a gente pode sim estar desvirtuando e sendo tecnicamente imprecisos e contribuindo para a confusão dentro da área, na formação dos analistas do comportamento, que já começam a aprender desde o início a falar sobre método ABA e terapia ABA, que não faz nenhum sentido. Então, se vocês quiserem, a minha perspectiva é: a análise do comportamento ela é o que é e cabe a gente mostrar para o mundo o que ela é, educar o mundo, mostrar para o público consumidor o que ela de fato é, qual é o jeito certo, qual é o jeito errado de falar e também de consumir esse serviço. Portanto, se você é mãe ou pai, ou um familiar de uma criança, adolescente, jovem adulto, ou mesmo um adulto com quadro de TEA, o que você está buscando são por serviços embasados em análise do comportamento. E existem vários grupos espalhados pelo Brasil inteiro
prontos para ajudar você, extremamente qualificados, pessoas apaixonadas, que estudaram muito a análise do comportamento e que têm, de fato, ferramentas na mão para ajudar vocês nesse caminho. Contem com todos nós. Até a próxima.